Bom, a matéria é escatologia, estamos falando sobre revigoramento do judaísmo dentro da igreja, né? Não aquele judaísmo lá dos fariseus, mas do simbolismo judaico. Há uma ênfase obsessiva em pregações com base no Antigo Testamento, levando a igreja ao desconhecimento de Cristo e seu Evangelho. Qual o problema de pregar o Antigo Testamento? O problema de pregar o Antigo Testamento é que se você não trouxer todo o conhecimento cativo a Cristo, ele é um conhecimento que ele é desnecessário. O apóstolo Paulo fala: eu trago todo o conhecimento que eu tenho cativo para Cristo. Passa pelo Evangelho. Tem que passar pelo Evangelho. Eu tenho que ler o Antigo Testamento com os óculos do Novo Testamento. É depois de Cristo. E as chamadas igrejas judaizantes ou pregadores judaizantes, eles dão muita ênfase no sacrifício que Abraão fez de Isaac. Muita ênfase. Mas o que eu devo fazer? Eu devo usar o que a gente chama de metodologia do Novo Testamento. O que fez o apóstolo Paulo? Paulo foi lá, pegou o Abraão, colocou ele como pai da fé e falou que o evangelho foi pregado para Abraão e que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, mostrando que a fé que salva é a fé em Cristo. É a fé em Cristo. Então ele converteu Abraão a Cristo. É isso que o pregador cristão deve fazer. Você tem que converter Davi a Cristo, Salomão a Cristo, Abraão a Cristo, Moisés a Cristo. Você tem que converter a turma toda a Cristo. Depois que aí, pronto, agora eu converti Salomão. Dá para converter Salomão? Dá sim. Eu vou fazer uma leitura dos escritos de Salomão a partir da doutrina do Novo Testamento. O Senhor Jesus fez isso? Fez. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um dos lírios do campo. Cristo converteu Salomão e colocou ele abaixo do lírio do campo. Cristo converteu Abraão? Converteu Abraão. Como que Cristo converteu? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Converteu Abraão a ele. Esse povo se converteu ouvindo Jonas. Eu sou maior do que Jonas. Converteu Jonas. Converteu os ninivitas. Os ninivitas se levantarão com essa geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas e eu sou maior do que Jonas. Então ele converteu os ninivitas. Então o Senhor Jesus, ele tem a metodologia do Novo Testamento, onde tudo vem cativo para o Novo Testamento, e todas as pregações que eu faço no Antigo Testamento para abençoar os irmãos, falar de Jesus, descer o Espírito Santo, todas elas passam por um vocabulário cristão, alguém que leu o Novo Testamento. Então começa em Moisés, trago para Cristo. Começa em Adão, trago para Cristo. Começa em Davi, trago para Cristo. Mas eu tenho que falar de Jesus em todas as minhas pregações? Aí eu falo, mas você tem que falar de Davi em todas as pregações? O tempo que eu estou ouvindo você falar de Davi, eu quero saber o seguinte: qual é a ponte que existe entre Davi e Jesus? Tem ponte? Tem ponte. Qual que é a ponte? Você, que é um pregador e um ensinador, vai fazer essa ponte. Mas os judaístas não querem fazer isso, porque Cristo atrapalha a pregação do Antigo Testamento. Os judaístas não querem. Eles querem ficar presos no texto, aonde você fala das bênçãos, dos 7 mergulhos de Naamã. Querem ficar presos naquele texto. E se falar de Jesus, pode ser que Jesus venha atrapalhar a ênfase que eu estou dando aqui, da necessidade que você tem de fazer a campanha dos 7 mergulhos. Como que você faz a campanha de 7 mergulhos? 7 sextas-feiras, 7 quintas-feiras, 7 quartas-feiras. Não pode quebrar a corrente, né? Quebrou a corrente, você perdeu o efeito. Tem que vir. Tem que vir, e se você não vir, você vai ter que fazer outra campanha. Por isso que não deu certo. ênfase obsessiva. Os rabinos messiânicos dizem claramente que o Messias irá converter cristãos ao judaísmo e provará que Jesus não é o Cristo. Existem alguns rabinos messiânicos, e esses rabinos messiânicos, eles dizem que Jesus não é o Cristo, ele foi um grande mestre, eles reconhecem, Jesus foi um judeu, grande mestre, que foi levado, foi até levantado por Deus. Eu li um livro uma vez escrito por um rabino, e ele dizia que Jesus ele serve de Messias para os gentios, mas não serve de Messias para os judeus. Porque ele foi levantado como Messias para os gentios, para levar os gentios a ler o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ou a fé de Noé. Então eles chamam a gente de noéticos. Noéticos são aqueles crentes que têm a mesma fé de Noé, mas não têm a fé de Abraão e a fé de Moisés. Você é um cristão, você é um crente noético. Bom, esse é o problema. O problema de eu fazer pregações excessivas do Antigo Testamento
é que eu vou apagando a luz do Novo Testamento nas pregações e o messianismo de Jesus, ele não é mais ressaltado. E eles dizem o seguinte: quando o Messias vier, todo esse pessoal que acredita que Jesus é o Cristo, vai dobrar os joelhos para o verdadeiro Messias. O Messias virá ainda. O Messias virá. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz o seguinte: olha, todas as vezes que é lido Moisés, vocês vão ler isso aí em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Todas as vezes que é lido Moisés, é posto um véu sobre o coração da pessoa. Aí você pode aplicar isso aí ao Antigo Testamento. Todas as vezes que você está lendo o Antigo Testamento, tem um véu. Aí Paulo fala: mas quando se converterem a Cristo, o véu é tirado. Isso é uma metodologia. A partir do momento que você se converte a Cristo, o Antigo Testamento ele se abre. O véu é retirado. Tenta ligar esse ventilador de trás aí, irmão. Esse daí faz menos barulho. Né? Tá com o lequinho? Já tem que comprar aquele ventiladorzinho. É muito chique esse aí. Esse ventilador aí ele não faz barulho. Bom, salva a pata um pouquinho. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu estou no Antigo Testamento, o véu é colocado, quer dizer que o texto fica difícil, truncado. Aí, quando eu vou interpretar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, o texto se abre. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, o Espírito Santo faz isso. Ele abre o Antigo Testamento. Então, não proibimos pregar no Antigo Testamento. Essa semana mesmo eu estive lá na igreja do pastor Saulo e preguei sobre Elias. Então preguei no Antigo Testamento. Mas o que você faz? Você faz uma leitura cristã de Elias, uma leitura cristã do Monte Carmelo. Essa é a leitura que a gente faz, e não uma leitura judaísta. Observamos com tristeza que o movimento neopentecostal está desencaminhando milhares de pessoas da fé em Cristo, omitindo o seu nome, contaminando as mentes com músicas românticas, apresentando um Deus carente por atenção e adoração melindrosa. A gente fica preocupado. Por quê? A música é boa? Sim, mas é uma música muito melodiosa ou muito romântica. Apresenta um Deus muito carente de adoração, carente de atenção. Por que você não... né? Tem uma música que a gente canta, né? Aqui nas nossas igrejas, né? Ah, meu filho, faz tanto tempo que eu não vejo você vir aqui no quarto de orações. Eu vim saber como que você está. Você já não me procura mais, né? Tão solitário aqui. Vim saber se você está passando bem. Já ouviram essa música? Né? Aí o irmão, na letra da música, ele confessa que realmente Deus, né? Ô Senhor, eu estou meio negligente. Estou mais preocupado com meu WhatsApp, meu Facebook. Aí a igreja, glória a Deus e aleluia. Fica bom, né? Fica diferente o culto. Agora, e quando você tem uma playlist inteira de músicas assim? De um Deus romântico, um Deus melindroso ou um Deus carente da atenção? Não é assim, meus irmãos. Deus está em paz, bom, está em paz. Nesse exato momento, Deus está em paz. O Cordeiro de Deus, sacrificado desde a fundação do mundo, Ele é a nossa paz. Deus está em paz. Do jeito que você está hoje aí, Deus continua em paz com você, tá? Deus está em paz com você. Deus não está aqui na briga com você não, pensando que eu vou ter que dar umas provas para ele aí, porque senão ele não vai ser crente. Não é assim, meus irmãos. É só ler o Novo Testamento. Você é crente na bênção, na prova, e prova todo mundo passa. E bênção todo mundo recebe também. Diferente em grandes proporções ou pequenas proporções, mas Deus está em paz. Então, Deus realmente não tem carência alguma, meus irmãos. Carência alguma. E Deus também não está ansioso por você. Porque se ele estivesse ansioso, ele não poderia dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele não poderia dizer: fica em paz, deixe-vos a paz. Deus está falando conosco. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Então, a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações. Palavra de Deus. Deus está em paz no trono dele. Vai se levantar o anticristo, a igreja está se perdendo, os crentes estão indo para o inferno, e Deus arrancando o cabelo. Não está, irmão, arrancando o cabelo. Não está. Está sentado no alto, sublime trono, segurando um livro na mão e esperando quem é digno de abrir o livro. Ele mesmo não abre o livro. Quem é digno de abrir o livro? O Cordeiro. Então o Cordeiro vai lá e abre o livro. Deus está em paz.
Sabe? As nações se embraveceram, os reinos se envolveram, ele levantou a sua voz e a terra estremeceu. É o que dizem as escrituras sagradas. Esse é o nosso Deus. Eu vou forçar a Deus colocando ele contra a parede. Isso nem tem. Não é ringue aqui, não. Colocar dentro na parede. Né? Se ele não fizer, fazer o quê? Todas as coisas estão completas. Cristo disse do alto da cruz: está consumado. Acabou. Acabou. Então está consumado. O que você fizer de campanha, meu irmão, só vai servir de exercício religioso. Religioso. É um exercício religioso. Dá até uma impaciência participar de uma campanha, né? Porque é muito longo. 7 dias é muito longo. Faz uma campanha de 2 horas que eu venho. Né? Porque de 7 dias é muito longo. Eu cheguei atrasado aqui com os irmãos, meia hora. Né? Então, faz uma campanha mais curta. Os irmãos queriam uma campanha uma vez, eu fiz uma campanha de 4 quartas-feiras. Aí eu falei assim, vocês vão fazer campanha de 4 quartas-feiras. Vocês pegam os papelzinhos de vocês. Eu estava lá em outro ministério. Né? Eu era mais novo. Eu queria encher a igreja, né? Então a melhor coisa para encher a igreja é fazer uma campanha. A reconstrução das muralhas, né? De Neemias. Aí eu falei, campanha de 4 dias. Fiz faixas, tá? Negócio legal. Mas aí eu, usando a tática da teologia, eu falei, irmão, vocês vão fazer assim, a campanha de 4 dias. Nos 4 dias vocês vão fazer 3 pedidos. Diferentes os pedidos, por favor. Não sejam redundantes. E no quarto você vem agradecer. Aí a irmã foi no primeiro dia e colocou o pedido. Ela colocou os 3 pedidos. Nossa, o crente, ele é espertalhão. A irmã foi espertalhão. Ela colocou os 3 pedidos em um pedido só. Já para passar a rasteira em Jesus. Quando foi na outra quarta-feira, ela pegou e ela colocou os mesmos 3 pedidos. E na outra ela colocou os mesmos 3 pedidos. Aí não entendeu a campanha. Aí eu falei, irmãos, era para colocar um pedido por quarta-feira. Irmã, vai que eu falto na próxima semana, já está adiantado. Meu Deus. Então, a gente tem os truques da campanha, né? Tem os truques. E nos truques, é lógico, tem gente que vai com a intenção, vai com a fé, vai com a simplicidade. O Senhor Deus não é um Deus ignorante. Abençoa essas pessoas também. Em graça, sempre em graça. Não é por causa da campanha. Não é por causa da campanha, não é porque quebrou a campanha, não é porque foi fiel na campanha, não é porque o seu donativo foi maior do que a oferta da viúva, não é. É pela graça somente, meus irmãos. É graça sobre graça o tempo inteiro. A Bíblia diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não leva. Então Ele abençoa você. Abençoa você. Mesmo que você não seja tão fiel assim na sua campanha. Todos nós temos a graça do Senhor? Sim. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Carta do apóstolo Paulo a Tito. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A todos. Faz com que o sol se levante sobre ímpios e bons. Isso é a graça de Deus somente para todos. Sem mérito nenhum. O que está bom para nós. A minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a gente vai para o terceiro sinal. Primeiro, então, é o reerguimento do templo de Jerusalém. O segundo é essa intromissão do judaísmo na igreja. E o terceiro sinal, meus irmãos, que aponta para a volta de Jesus, é a apostasia generalizada da igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler aqui e depois vou fazer uma pausa para os irmãos ligarem o ventilador para ter um vento a mais e fazerem as suas perguntas. E depois a gente volta para encerrar a aula de hoje, falando sobre o terceiro sinal, a apostasia generalizada da igreja. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo escreveu: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Antes daquele dia, que é o da volta de Jesus, virá a apostasia. Aí, no próximo bloco, eu vou falar para os irmãos o que é a apostasia. E esse é um sinal interno, um sinal dentro da igreja. Bom?